noite, igreja. Paz seja convosco, amém? Amém. Se coloque de pé no seu lugar. Vamos iniciar mais um culto de adoração àquele que merece, amém? Vire para a pessoa do seu lado aí, dê um abraço nela assim, de longe, que a gente está por dentro no momento. Bastante família aqui, então dá. Amém. Feito isso, vamos fechar os nossos olhos, vamos nos apresentar.
através de uma oração, uma conversa com o nosso Pai. Amém? Feche seus olhos e fale com Deus nesse momento. Se apresente a Ele, se apresente sua vida, apresente este culto, apresente este dia, apresente sua semana. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, aqui estamos, Deus, para te louvar e agradecer teu santo nome, Deus, pois tu é merecedor. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá, Pai, de poder estar aqui, Jesus. Ô Senhor, aqui estão os adoradores, ó Deus, os adoradores, ó Pai. Nós nos desfazemos do nosso eu nesse momento, Deus, porque nada, Pai, nada é maior do que o Senhor, Deus. Então eu quero todo o meu eu, Jesus. Aqui agora, Deus, eu não sou mais um guilherme, eu sou um adorador, eu sou um servo, Jesus, eu sou o seu amigo, Pai. Conte comigo, Deus. Aqui está a minha vida, a vida do Senhor. Os meus irmãos em Cristo, Deus. Faça, Pai, o que o Senhor quiser nesse momento, Deus, neste dia, neste mundo, Pai. Nós queremos que grandes coisas o Senhor tem preparado para as nossas vidas, ó Deus. Aumente, ó Pai, as nossas expectativas, ó Deus. Aumente suas expectativas, irmãos. Que o Senhor vai falar ao teu coração. Tenho certeza que você sairá daqui e terá uma semana muito abençoada. Amém? Vamos animar um pouquinho. Terreno bem rico.
história parecia ter chegado ao fim, a sua graça nos alcançou. A graça do Senhor nos alcançou. Aleluia! Aleluia, Senhor. Amém, Senhor. Aleluia. Amém. Entre tantas coisas que nós conhecemos, Jesus amoroso, bondoso, misericordioso, tem um adjetivo muito interessante que eu gosto muito. Diz que Jesus ele foi o plano perfeito de Deus aqui na terra. E um dia seu corpo foi entregue, morrendo numa cruz, das partes mais cruéis, se não mais cruel da história da humanidade. É algo que eu me perguntava, talvez você já se questionou, era o porquê
porquê de um pai permitir que seu filho fosse humilhado, fosse chicoteado, fosse açoitado, fosse cuspido. Porque o fim de um homem que fez tantas obras e tantas maravilhas aqui na terra fosse uma morte de cruz, foi uma morte de cruz. As pessoas que estavam ali, elas pensavam isso. Eu me peguei pensando como aquelas pessoas. Aquele é o fim de Jesus. Nossa, olha o fim de Jesus, que trágico, dolorido, mas decidido pelo povo. Mas nós temos que entender que Deus, Ele permite que passemos por algumas situações, vivamos algumas situações, porque o desfecho final Ele já sabe qual é. Para aquelas pessoas ali era o fim, a morte era o fim. Mas ao terceiro dia, o plano perfeito do Senhor, Ele não estava mais na tumba, a tumba se esvaziou. Ele voltou e continuou a realizar, e hoje vive e habita no meio de nós. A cruz não foi o fim de Jesus. Talvez pessoas pensem que o teu fim está próximo. Elas vão te ver cansadas, elas vão te ver machucadas, elas vão te ver desanimadas. Mas a última palavra a teu respeito, ela vem do teu Pai. Os planos que Ele tem para a tua vida são de bem, não de mal. Planos de futuro, de esperança. Amém? E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue nos libertou. Encheu seu coração, Ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que Ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. É a minha história. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me
morte e seu sofrimento. Mas depois de dar a sua vida como oferta pelo pecado, Ele vai ressuscitar. Porque nós não conseguimos ganhar através da fé. Ele cumprirá com sucesso a vontade do Senhor. Ele pagou o preço da minha salvação. Ele pagou o preço da minha salvação. Ele pagou o preço da minha salvação. Ele Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar. Ele me salvou. O seu nome salvou. Você pode aplaudir. Aleluia. Nós estamos alegres. Aleluia, chegou salvação. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar.
Não estamos mais só. Ele achou morada em nós. Não me sinto só, pois sua graça achou em mim morada. E me acolheu, tudo mudou em mim, tudo mudou em mim. Não me sinto só, sua graça achou em mim morada. E me acolheu, tudo mudou em mim, tudo mudou em mim. Agora eu posso dizer tudo que sinto
convosco. Amém. Cumprimente aí o seu irmão dando um abraço dele com distanciamento. Só faça tempo. E aí você pode se sentar no momento. Parabéns à nossa equipe de coreografia, nossa equipe de louvor. Muito me alegra esses grupos tão atuantes e começando desde já crianças, né? 10, 12 anos. A gente já está recebendo esse pessoal, desde que nós entendemos que seja realmente um grande laboratório ministerial. Nós louvamos a Deus por isso. Vai ficar na vocês. Seguinte. Pastor Alex, por favor. Nós estamos fazendo alguns projetos que a gente gostaria de dar um toque para vocês, falar um pouquinho a respeito deles, que é muito importante. Como, por exemplo, até o próximo, que aconteceu essa semana, 7 de setembro, o feriado lá no IP. Foi isso mesmo? Como é que foi? Boa noite, irmãos. Paz seja convosco, amém? Nós tivemos lá o projeto Até o Próximo, foi uma grande bênção, pastor. Muitas pessoas passando por lá e deixar bem claro, pastor, não é um bazar, é doações de roupa. Nós estávamos doando roupas e calçados e a gente percebeu muitas pessoas precisando e passaram por lá e levaram muitas roupas e as roupas se multiplicaram. Por quê? Irmãos, a gente estava lá e os irmãos da igreja começaram a chegar e a levar mais roupas. Teve uma irmã que chegou lá e abriu o porta-mala do carro, desceu 4 sacos de roupa lá, multiplicou-se as roupas que nós estávamos doando. E o nível de roupas? Irmãos, muito bom. Olha aqui, a Vilma. Não. A Vilma, eu brinco com a Vilma, pastor, porque a Vilma ajudou a gente lá e ela ia mostrando para nós: olha esse, olha esse, olha esse. Muita coisa boa. Coisas boas. Até importante que a gente venha ressaltar de novo: 80% daquilo que está no guarda-roupa da gente, a gente não usa. E acaba, às vezes, deteriorando, se perdendo, apodrecendo, você acaba não usando. E você não usando com o passar do tempo, muita gente que poderia usar, acaba não tendo oportunidade. Tem uma situação, Alex, que se comprova para mim, que aconteceu de uma pessoa não ir na igreja, não poder ir na igreja, que ela não tinha segunda troca de roupa, é isso? Sim, ela não tinha e não deu tempo de secar a roupa para ela vir para a igreja. Você tem ideia, irmãos? E, às vezes no guarda-roupa da gente tem um monte de coisa lá que a gente não usa mais e acaba ficando lá, vai ficando. E uma pessoa que gostaria de ir na igreja, uma única peça de roupa que ela tinha para ir, não seca e aí ela não vai à igreja por causa disso. Esse é um pecado que a gente acaba cometendo quando a gente acaba não permitindo que alguém receba uma bênção dessa. Então esteja ajudando nesse sentido. Quem que pode comprovar que as roupas eram boas? Professora Priscila? Mas ela é meio assim. Sandra? É isso mesmo? Isso mesmo. O quê? Roupas excelentes. Roupas boas. A gente deu uma separada, uma selecionada. O que não prestava foi pro lixo. E o que estava bom, a gente doou. Alex, desculpa, você está muito lerdo. Sandra está dando informação muito mais precisa. Então, vê se dá uma despertada. É que ele é bom. Tá? Só porque eu elogio, eu posso chamar atenção? Desde manhã, eu já estava para falar alguma coisa para vocês. Desculpa falar em público, mas acabou acontecendo isso. Então, vê se pega mais rápido as coisas. Tá? Dá o microfone para alguém. Defende aí, meu irmão.
Ah, não. Alex, você estragou o microfone ainda. Tá? Desculpa, igreja. Desculpa, mas tem hora que não é fácil. Deixa eu falar. Aleluia. Pastor Alex é uma bênção. Esteve conosco Você está me contrariando? Esteve conosco lá o tempo todo. Nos ajudou a limpar. O pastor Alex é uma bênção. Então tá. Então quer dizer que vocês vão ficar do lado dele? Vocês acham que eu fui impaciente com ele? Foi. Quem acha, diga amém. Vocês fazem isso todo dia. Vocês fazem isso todo dia. E eu não sou mal educado para fazer isso, não. Por isso pega o microfone lá, Alex, e fala alguma coisa. Eu sou uma bênção. Não é falar isso, não. Foi combinado, irmãos. Né? Repete. Foi combinado. Combinei com o Alex porque hoje eu vou pregar a respeito de paciência. E aí vocês ficam olhando para a gente e falam, nossa, o pastor é grosso demais. Nossa, esse baixinho tá terrível. Nossa, não tem paciência nenhuma. Cuidado da pastora Ruth. Mas foi combinado, viu? Mais experiência. Ele realmente é uma benção. E você fica no teu lugar, viu? Fica no teu lugar. Tá? E você também, senhor. Tá? E daí, viu? Como é que foi lá então? Foi uma bênção, né? A Sandra falou assim que a gente separou as roupas piorzinhas, mas não tinha quase nada. Roupas muito boas, graças a Deus, viu, pastor? Isso, irmão, me faz lembrar que a igreja, ela criou essa cultura de doar. Amém. E graças a Deus, isso está fazendo com que às vezes a gente tenha que falar assim, vamos parar um pouquinho, porque não tem nem lugar para guardar tanta roupa. Então, nós teremos todo mês agora um hotel próximo, e tendo hotel próximo, aí no seu santuário, se você quiser, entre em contato com a gente faz lá. Senão a gente vai fazendo lá no IP, ou vai fazendo em outro lugar. Dá trabalho? Dá. Compensa. Vale a pena. É um movimento que passou muita gente lá na igreja. É isso? Muita gente. Passou? Muita gente. Então, e aí são pessoas evangelizadas, são pessoas que experimentam um pouquinho do amor que a gente tem para dar para eles. Às vezes uma roupa que ele vai usar, ele vai lembrar que foi do projeto da igreja. Até o próximo. Né? Não dá. Pode ficar no teu lugarzinho, tá bom? Eu vou falar, vou aproveitar que eu já vou falar do encontro de juniores e adolescentes. Boa noite, irmãos. Boa noite. Paz seja convosco. Sexta-feira, dia 18, nós teremos o encontro de juniores e adolescentes. Nós estamos retornando, amém? Com o novo normal, né, igreja? Com o novo normal. Mas nós retornaremos com todos os protocolos, obedeceremos todos os protocolos, vocês podem confiar. O tema vai ser se cuidar para ajudar. Nós teremos uma psicóloga aqui falando com eles, né? É de 8 até 16, 17 anos, mas os pais que quiserem, a mamãe perguntou se ela pode vir, eu falei que pode, que ela quer ouvir também. Então, mande seus filhos, seus netos, seus sobrinhos. O pastor acabou de falar, isso aqui é um laboratório. O Guilherme, ele tinha 7 anos, 6 anos, ele cantava aqui, né, pastor? E hoje ele está um jovem nos pés do Senhor, ministrando louvor. Que prazer para os pais ter o filho aqui no altar, louvando e adorando ao Senhor. O mundo jaz no maligno. Eu não vou me cansar de falar isso. Vocês não imaginam, vocês imaginam sim, o que o mundo tem ofertado para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, para os nossos jovens. Que hora, irmã? Das 19 às 20h30. Eles nem vão sentir fome. Vão sentir fome, né? Das 19 às 20h30, tá bom? Eu levantei para você falar. Ah, vai ter surpresa. Eu quero fazer uma surpresa. Você deve ser surpresa. Mas venham, mande, os pastores que estão
quiserem depois conversar com a equipe, tem uma equipe, converse com a gente. Nos ajuda aí, igreja, vai. Juntos nós somos melhores, juntos nós somos fortes. Mande seus alunos, mande seus, né, que são os nossos alunos, né? Mande seus adolescentes, seus juniores, por gentileza. O pastor, nós estamos numa igreja que investe. Eu pedi televisão, eu pedi uma só, vieram duas. Daqui a pouco eu vou pedir um telão. E a igreja investe. A igreja investe. Se quando passar a pandemia eu vou pedir ar-condicionado. E eu vou pedir. E a igreja investe. Mas vocês precisam nos ajudar. Mande seus adolescentes. Mande seus juniores. A igreja vai ser uma bênção. E não se preocupe. Todos os protocolos serão respeitados. Amém? Não estou te conhecendo. Não estou te conhecendo. Ela pede assim mesmo, Sandra? Ela gosta de pedir? Meus irmãos, eu preciso te convidar a pastora Elisângela para que ela venha fazer uma oração pela família e pelas crianças. E também ela vai aproveitar e contar uma coisa ministerial que está acontecendo nesse período de pandemia. Nós estamos vivendo uns dias que a gente está se adaptando, mas graças a Deus tudo está caminhando bem, mas a gente precisa estar constantemente em oração, preocupados com o próximo, preocupados com os pastores, preocupados com a liderança, porque são períodos em que muitos não conseguem se adaptar, alguns acabam ficando extremamente nervosos, não é o meu caso. Fiz isso aí para vocês verem que às vezes é muito comum a gente ser impaciente, a gente ser intolerante, e a gente acaba não percebendo que a gente está ferindo pessoas, machucando pessoas com isso. Eu devia ter pego com outra pessoa, né? O Alex. Então vamos lá, pastor Elisângela. E aí, como é que foi lá ontem? Boa noite, amada igreja. Paz seja convosco, amém? Glória a Deus. Ontem foi uma bênção e ao mesmo tempo bastante preocupante, porque começou a chegar pessoas, e aquela preocupação, né? Eles vão ter que mandar embora. Não podemos mandar embora. Vão ter que colocar lá fora, né? Sentar lá fora. Glória a Deus que deu tudo certo, para a glória de Deus, respeitando também todos os protocolos. A igreja estava com um grande número de pessoas, desde em meio à pandemia, a gente viu que o pessoal lá, eles permaneceram firmes na fé, continuaram frequentando todos os cultos, não deixaram de ir, e aqueles que realmente não tinham condições de ir, já estão voltando. Por isso que teve esse aumento ontem. Fala daquele grupo da clínica. A Casa de Oração, né? Nós apoiamos a Igreja do Jardim Quadrangular, apoia o projeto, a Casa de Oração, que agora vai se chamar Casa de Passagem, Ajuda do Alto. É uma casa onde acolhe pessoas em situação de rua, que tem vícios, né? Vícios tanto do álcool como das drogas. E o Heleno, né, e a minha irmã Eliette, que são os presidentes dessa casa, desse projeto. E ali eles acolhem essas pessoas que ficam no período de 6 meses sendo tratada, dependendo totalmente da mão de Deus. Isso se chama ajuda do alto. Então a igreja, ela tem esse papel importantíssimo na recuperação, porque são pessoas que chegam ali, pastor, já ficaram em outras clínicas pagas, com psicólogos, com médicos, com enfermeiros, com tudo, e não conseguiram, né? Então a gente entende que a ajuda espiritual é o principal na recuperação dessas pessoas. Então a nossa igreja apoia esse projeto, eles fazem parte, vários deles já se batizaram aqui. Nós temos um que chama Nilson, que até o pastor fez a transferência dele, está na Igreja Evangélica Quadrangular lá em Santa Rita, é diácono, está fazendo IDQ, viu, pastor? É uma pessoa que foi recuperada nesse projeto, foi batizada aqui, frequentando a igreja lá no Mestre Mourão e aqui na sede também. Então é um trabalho maravilhoso e ontem eles já puderam voltar, né? Eles já estão indo também lá. Então a gente foi, assim, uma noite de muita gratidão a Deus. Foi culto de Santa Ceia
E foi uma noite de muita gratidão, porque tinha essas pessoas lá que dependem, precisam da nossa ajuda. A igreja tem esse papel. Aí eu entro na questão desse projeto também, pastor Edson, do projeto Levando Jesus Mais Perto de Você. A nossa igreja, tendo esse projeto, dá a oportunidade de alcançar essas pessoas que estão distantes, que às vezes não têm condições de vir aqui na igreja sede. Existe essa questão até da roupa, que o senhor falou, o projeto social é muito importante. Porque o senhor veja bem, pessoas em situação de rua, elas se sentem menosprezadas, né? Em uma condição inferior, com vergonha de chegar aqui, às vezes ser rejeitado, né? Então tem tudo isso também. E aí uma igreja próxima dela, lá no bairro, né? Onde ela sente mais liberdade de ir, ela vê que a igreja não é aquilo que ela imagina, né? Que tem barreiras. Não, a igreja abre as portas, recebe essas pessoas, independente da situação em qual elas estão. Elas vêm como elas estão. E o Senhor Jesus faz a obra. Então esse projeto é muito importante. Eu sou fruto do projeto Levando Jesus Mais Perto de Você, em um dos santuários. Hoje nós temos aqui uma família, a Rose, é a primeira vez que ela está aqui hoje, o Lucas e o amigo, né? Estão aqui, são lá do Maestro Mourão, e eles são recém-convertidos, já deram o nome para o batismo, estão só aguardando. São pessoas que foram alcançadas através desse projeto, pastor, né? Então a igreja ali na rua, atrás da casa dela, ela foi, o Espírito Santo fez a obra, está aí. Acena aí sua mão, Rose. Ela está aí hoje aqui conhecendo a igreja sede. É uma mulher que já está envolvida com a obra. O filho também já está envolvido com a obra. Foi muito importante o papel da igreja no meio da sociedade. Igreja, nós somos responsáveis para mudar a história da nossa cidade, da nossa nação, para alcançar as famílias. A igreja é a base da família, é o sustento, é o alicerce. Então nós temos que nos posicionar, investir na obra de Deus, ofertar, dizimar, ofertar a nossa vida, o nosso tempo, trabalhando na obra do Senhor, porque nós daremos muitos frutos. Amém? Amém. Se coloca de pé, meus irmãos, vamos orar pela família, então, por favor, ore pela família, ore pelas crianças. Estenda então a sua mão direita em direção à tua casa e creia que a tua oração ela vai fazer a diferença e vai trazer as promessas de Deus repousando sobre a sua família. Creia nisso. Amado e poderoso Deus, em nome do Senhor Jesus, como tua igreja, ó Pai, nós entramos agora em espírito de oração. Nós clamamos pelas nossas casas, pelos nossos lares, ó Senhor. Pai, Tu sabes e Tu conheces, ó Deus, aquilo que se passa dentro das quatro paredes do nosso lar. Que em nome do Senhor Jesus, Tu possas entrar ali e fazer a Tua obra, Senhor. Se houver enfermidade dentro dos lares aqui representados, Jeová Rapá, entra com a cura, Senhor. Se houver pessoas ali aprisionadas, ó Deus, seja por um vício, seja por qualquer outra, Senhor Deus, dependência, que Tu possas entrar com a libertação, livrando, Senhor, essas pessoas do cativeiro do maligno, ó Pai. Em nome de Jesus, vai alcançando cada uma dessas famílias, ó Pai, colocando, Senhor, ao redor destas casas, os Teus anjos ali acampados, ó Pai, para que praga nenhuma chegue ali, ó Deus, para que nenhum mal se suceda nesses lares, ó Pai, mas que essas famílias, Senhor, sejam famílias benditas do Senhor, ó Pai, que os pais que aqui estão, Senhor Deus, possam ter orgulho dos seus filhos, ó Deus, que os pais que aqui estão, mulheres, esposas que aqui estão, possam dizer com autoridade: eu e minha casa servimos ao Senhor. Jesus é o Senhor dessa casa, Jesus é o Senhor dessa família, Jesus é o Senhor desse casamento, Jesus é o Senhor dos meus filhos. Vai alcançando todos os filhos aqui representados, as crianças, Senhor, os adolescentes, ó Pai, têm sido alvo de Satanás, porque eles são o futuro, eles são a geração que farão a diferença no Teu reino, Pai. Por isso, como Tua igreja, nós clamamos, Pai, a Tua proteção sobre eles, ó Pai, que eles sejam guardados no Teu caminho, Senhor, que os pais que aqui estão sejam dirigidos pelo Teu Espírito Santo, com sabedoria, Senhor, para educá-los, com sabedoria e paciência, Senhor Deus, para guardá-los, ó Deus, de todo o mal, para instruí-los, ó Senhor, para estar
estará sempre presente, Pai, em todos os dias de suas vidas, ó Deus. Em nome de Jesus, abençoe os casamentos, ó Pai. Abençoe os relacionamentos conjugais aqui representados, ó Deus. Repreendendo o espírito do divórcio, repreendendo o espírito do adultério, repreendendo tudo aquilo que se levanta para destruir a família, Pai, que foi instituída pelo Senhor, ó Deus. Abençoe, Pai, todos estes que aqui estão, os pais representados, avós, tios, sobrinhos, toda a nossa parentela, Pai, que sejam alcançados através de nós, ó Deus, que a tua misericórdia, a tua graça, que alcançou a nossa vida, que nos tirou das trevas e nos trouxe para a tua maravilhosa luz, também possa alcançar aqueles a quem amamos e representamos, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, visita, Senhor, poderosamente todas estas casas e estabeleça ali a tua morada, em nome de Jesus. Amém. Diga amém. Assim seja, em nome de Jesus. Aplaude e glorifica ao Senhor. Ele é digno, aleluia. Por favor, se sente um pouquinho, orando já pela família, orando pelas crianças. Já temos alguns avisos. Deixa eu passar mais algumas informações para vocês. Como, por exemplo, doação de sangue. É um costume nosso sempre estar doando sangue. Esse período é um período onde as pessoas estão mais precisando e onde há uma diminuição na doação de sangue. Então, você que tem o costume, vá doar sangue. Cada 3 meses você pode fazer uma doação. Quem tem medo de doar sangue, que tem medo de agulha aí, seja sincero. Seja sincero. O homem de Deus, a mulher de Deus é sim, sim, não, não. Quem tem medo, diga amém. Quem não tem medo, diga amém. Amém. Quem já doou sangue, diga amém. Amém. Então, estou convidando você que você vá pela primeira vez. Não dói nada. Não estou mentindo. Eu não estou mentindo. Estou falando a verdade. É uma coisa picadinha de nada. E você vai estar salvando talvez mais de uma vida. Até 4 pessoas podem ser salvas com uma doação de sangue. Tá? Você não fica com sangue a menos, não. Rapidamente, o corpo já reestabelece e você volta a ter um sangue novo. Então procure a doação de sangue e você pode entrar em contato conosco. A gente vai estar apresentando a vocês essas informações, que é muito, muito, muito importante. Parece que o arroz aumentou o preço, é verdade? Hã? Então eu estava comendo como se fosse camarão. Irmãos, mas ainda assim, a doação de alimentos também é uma prática que nós temos, que graças a Deus você está na condição de dar. Vou repetir, você está na condição de dar. Da mesma forma, a roupa, da mesma forma, o sangue, o que é melhor? É melhor precisar receber sangue, precisar receber roupa, precisar de uma cesta básica? A sua condição é uma condição de privilégio. Então, quando você fizer, você agrada a Deus. E quando você abençoa, a pessoa que mais é abençoada é você. Então, faça tudo isso, porque ajudar não custa nada, principalmente para você que pode, às vezes 1 quilo de alimento ou até uma cesta básica, esteja ajudando. Muita gente precisando da nossa ajuda. Meus irmãos, eu quero prepará-los para a mensagem que Deus colocou no meu coração para a noite de hoje. Hoje de manhã nós já pregávamos a respeito de algo que eu quero começar a pedir que você grave. Na semana passada nós falávamos de Elias, que o riacho secou e ele não reclamou. Então, menos reclamação e mais então você vai repetir. Diga assim: menos reclamação,
mais glorificação. Diga de novo, menos reclamação, mais glorificação. Hoje de manhã, preguei a respeito da mulher adúltera, que Jesus não a condenou. Menos julgamento e mais intercessão. Guarde isso. Diga-se menos julgamento. E o que é outra coisa? Mais intercessão. Então diga mais intercessão. E é sobre isso que nós vamos conversar um pouquinho hoje, a respeito da intolerância e da paciência. Vamos pegar a Bíblia e vamos ver o respaldo bíblico que nós temos, baseado na palavra de Deus. Eu gostaria que você pegasse sua Bíblia, abrisse comigo no Evangelho de Mateus 7, do 1 ao 5. Mateus capítulo 7, versículo 1 ao 5. Olha o que Jesus fala a respeito do comportamento que devemos ter em relação à pessoa que é próxima nossa. Às vezes a gente fica falando de intolerância dos outros, né? A intolerância dos outros, do pecado dos outros, da falha dos outros. E a gente acaba muitas vezes julgando as pessoas e a gente não reconhece as falhas que a gente tem. Então, vamos então para a leitura. Quem que vai ler? Felipe, por favor. Coloca de pé, meus irmãos. Acompanhe conosco palavras lindas que Jesus disse a respeito dessa situação que já apresentei a vocês. Não julguem para que vocês não sejam julgados. Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem, também será usada para medir vocês. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão, e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Oremos a Deus. Feche a sua Bíblia, feche também os seus olhos, abre o teu coração e abre a tua boca. Eu vou pregar, mas isso é muito limitado. A obra que o Espírito Santo vai fazer, somente Ele pode fazer. Então permita que isso aconteça abrindo o teu coração para que Deus possa fazer essa grande obra. Senhor Deus e Pai, reconhecemos neste momento em que lemos a Tua Palavra, que o Senhor vem nos exortar nessa noite, nos ensinar, nos cobrar. E a Tua cobrança, meu Deus, sempre nos traz um posicionamento para melhorarmos a nossa vida como cristão. Peço a Deus que o Senhor tenha misericórdia de nós, perdoando os nossos erros, nossos pecados, nossas falhas, e nos dando oportunidade, meu Deus, de repararmos aquilo que fizemos de errado. Tenha a paciência que nós precisamos, mas que também possamos aprender a ter paciência. Cuida de nós, meu Deus, porque não somos nada sem Ti e nada sem o Teu Espírito Santo. Porém, com o Teu Espírito Santo em nós, uma grande obra é feita. Assim eu te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém, igreja? Se sente só quem já falou mal dos outros. Só quem já falou mal dos outros aceita. O demais pode ficar de pé. Mas vocês não são crentes? Vocês não são lavados, remidos de sangue do Cordeiro? Vocês não são aquelas pessoas que dizem, sou cristão, não pode vender para mim que eu sou evangélico. Não cai nessa, viu? Você que é empresário, você que tem empresa, sou da igreja lá, sou evangélico, pode vender para mim, tranquilo, eu vou pagar. Não entra nessa não, não vem fiado não. A Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem. Maldito por quê? Porque ele vai ter prejuízo. E eu estou aprendendo isso com duras penas. Estou aprendendo isso. Eu não vou ser fiador de ninguém mais. De ninguém mais. Me lembra disso, doutora Ruth. Por favor, não me deixe
ser fiador de ninguém mais. Meus irmãos, deixa eu contar para vocês uma triste história de uma intolerância religiosa que aconteceu de um ataque terrorista no 11 de setembro de 2001. Falar sobre isso é algo que vocês já têm conhecimento do que aconteceu naquele dia. Mas talvez algumas informações venham enriquecer aquilo que nós estaremos pregando. As Torres Gêmeas, World Trade Center, que é complexo lá em Manhattan, nos Estados Unidos, em Nova York, eram duas torres enormes, prédios, quase 500 metros de altura, que foram alvos dos terroristas. Foram 19 terroristas que sequestraram 4 aviões com toneladas de combustível, e eles saíram do aeroporto e tomaram conta do avião. Um foi julgado como um míssil. Imagine você. Eles tomaram conta do avião, mataram o piloto, o copiloto, tomaram a posição e levaram o avião como se fosse uma tocha de fogo nos alvos que eles tinham, que era o Pentágono, que é o quartel-general do exército americano, e lá morreram quase 200 pessoas, e tiveram as Torres Gêmeas. Mas chamou a atenção da gente porque foi tudo filmado. As pessoas estavam filmando uma torre sendo atingida, daqui a pouco um outro avião atinge também, depois elas caíram, e cerca de 3 mil pessoas morreram naquele acidente. E teve outro que iria ser jogado na Casa Branca, na residência do presidente, e não foi porque os passageiros acabaram lutando e acabaram derrubando o avião em Pensilvânia, onde caiu e morreu cerca de 50 pessoas. Este atentado eu não vi no momento. Eu estava numa reunião, lembro exatamente o dia, a hora onde eu estava. Estava numa reunião lá em São Paulo e nós tínhamos que desligar o celular, ficar sem nenhuma comunicação. Isso aconteceu de manhã. E aí lá pela 1h mais ou menos, eu liguei o celular na hora do almoço e vi a mensagem da minha esposa dizendo que o mundo estava em guerra e o mundo estava acabando. Ela é um pouquinho exagerada, O mundo estava acabando, mas o que tinha naquele momento era essa imagem, porque nem eles sabiam o que estava acontecendo. Então, aqueles dias de terror, ou aquele dia de terror, eu fiquei sabendo a 1h da tarde. E eu pensei comigo, e depois eu liguei para ela e disse: o mundo nunca mais será o mesmo. Engano meu. Então, depois eles começaram a transformar aquele momento trágico na vida dos americanos como se eles fossem heróis, e eles são muito patrióticos, então eles foram revertendo a situação e nada para o espírito americano. Esse é uma maneira de se pensar muito boa, muito boa. Ninguém vai nos destruir. Escute, ninguém vai nos destruir. Não é terrorismo, não é intolerância religiosa, não é pandemia. Nós vamos sair dessa muito mais forte, em nome de Jesus. Eu vou repetir: você vai sair mais forte dessa, em nome de Jesus. A sua empresa vai ser melhor, a sua casa vai ser melhor, o seu casamento vai ser melhor, o seu relacionamento vai ser melhor. Deus está nos preparando nesse período de deserto para a gente chegar do outro lado, para a gente chegar na terra prometida. E quando eu me enganava dizendo o mundo nunca mais será o mesmo, daqui a pouco as coisas foram se ajeitando, tal. E hoje se fez uma homenagem nessa semana para as pessoas que morreram naquele dia. Uma homenagem de pessoas que nós também estamos fazendo. Já ultrapassamos a casa de 130 mil pessoas mortas aqui no Brasil pelo Covid-19.
São centenas de pessoas que morreram, milhares de pessoas que morreram, que poderiam estar entre nós. São famílias que perderam a sua vida, são pessoas que já não têm mais os seus pais ali, já não têm mais seus avós ali. No dia dos pais vão se lembrar do pai, vão se lembrar da mãe. No dia de uma festa ou uma fotografia vai ficar marcado tudo isso. Mas a vida é assim, escute, é duro a gente falar disso e ouvir isso, mas a vida é assim. Nós temos tempo para nascer e nós temos tempo para morrer. A diferença vai ser entre esse período que nascemos e o período que seremos sepultados. Esse período vai fazer a diferença se você vai continuar vivendo na vida de outras pessoas, na lembrança de outras pessoas, ou simplesmente você vai ser apenas um nome numa lápide qualquer, num cemitério qualquer. Aquilo que você fizer na obra de Deus, aquilo que você fizer na sua família, aquilo que você fizer com as pessoas que vão sempre lembrar de você, vão manter você vivo entre nós. É muito estranho, às vezes, a gente, como evangelho, falar a respeito disso, mas não confunda as coisas. É muito bom a gente lembrar de alguém e falar daquela pessoa com alegria, falar daquela pessoa dizendo que bom. Eu tenho uma situação que eu sempre, quando converso com alguém, a gente sempre lembra daquela pessoa, das coisas boas, dos momentos em que rimos, dos momentos em que a gente deu risada de algumas coisas, do momento que a gente foi feliz junto, porque há momento para nascer e há momento para morrer. E quando a gente se despede dessa vida, vai ficar a lembrança daquilo que você fez. E quando nós falamos a respeito disso, de intolerância, eu quero chamar a atenção de vocês, eu coloquei no título aqui, falando a respeito disso. Menos tolerância e mais paciência. É muito comum, mas é muito comum a gente ter isso dentro do casamento, a gente ter isso com os filhos, a gente que é mais antigo, que veio de uma geração onde os pais não tinham muita paciência com a gente. Era na base do chicote, da vara de marmelo. Quem já apanhou de vara de marmelo antigamente? Dói, irmãos, mas dói muito. Aquela vara, ela veio do inferno. Aquela vara, ela foi feita para machucar. Dói muito. Você nem encostar em você, ela já machuca. Mas quantas vezes nós já vimos testemunhos de pessoas que contavam que na sua época eles apanhavam de todo jeito, seja com cinta, seja com rei. A gente apanhava, e confesso para vocês, eu não reclamo do meu pai nem da minha mãe nesse sentido. Eu mereci apanhar. E se eles me bateram naquela época, não bateram com raiva, com ódio, eles bateram para me corrigir. E quem é da velha geração sabe do que estou falando. Nós tivemos uma educação dura, uma educação severa, mas foi muito boa para a gente. Hoje as coisas estão muito desandadas. Hoje se pode qualquer coisa. Hoje as pessoas podem fazer o que quiser, ameaçam até pai e mãe. Mas quando nós falamos de paciência, está certo que antigamente eles não tinham tanta paciência para a gente. Mas hoje nós estamos passando o limite da paciência. E esse limite faz com que os filhos acabem dando ordem para os pais e dominando os pais. E isso é um grande perigo. Que dentro de uma situação de autoridade, você tem que exercê-la de forma que você vai ser tolerante. Porém, você vai ser duro também com ele, com ela. Porque é importante que os filhos sejam educados e não abandonados. E é muito importante que os filhos eles saibam limites que eles precisam ter na sua vida. E quando nós falamos a respeito de intolerância, uma intolerância que a gente vive todo dia, todo momento. E quando falam que nós, evangélicos, nós somos intolerantes a homossexuais, isso é mentira. Isso é mentira. Qualquer homossexual pode vir aqui, nós damos até oportunidade para eles. Já tivemos muitos aqui na igreja, mas chega um momento que eles acabam decidindo a vida deles. Nós gostaríamos que eles tivessem intolerância a negros, intolerância a nordestinos, de jeito nenhum.
Pelo contrário, eu tenho uma grande admiração pela raça negra, entendendo que ela é uma raça muito forte, muito forte. Da mesma forma que entendo que os nordestinos, eles cuidaram desse Brasil, trabalharam para esse Brasil, trabalharam aqui no estado de São Paulo para fazer desse estado o maior estado do Brasil. Vejo neles uma inteligência rara, uma inteligência que chama a atenção da gente, porque as pessoas que mais criam, que mais inventam alguma coisa, são os nordestinos. Então, quando querem acusar a igreja, ou pelo menos a nossa igreja disso, não pode acusar, porque nós somos tolerantes com outras pessoas de outras igrejas. Nós somos tolerantes com aquele que é espírita, com aquele que é um livre pensador, aquele que não tem religião, ou aquele que veio de uma outra religião e ele tem o seu jeito de pensar. A gente é tolerante com ele. Nós temos santuários onde as pessoas se sentem melhor vestindo do que melhor a roupa. Em outros lugares tem santuário que é mais jovem e gostam de uma música mais agitada, outros umas músicas mais antigas. Nós somos uma igreja que permite que as pessoas se adaptem nas situações em que ela seja melhor para ela. Uma adaptação que depende dela. E essa adaptação, muitas vezes, a gente se sente ofendido porque alguém fala alguma coisa, alguém reclama alguma coisa. E quando nós falamos a respeito disso, ter paciência num momento de calmaria é muito fácil. Ter paciência num momento que está tudo em ordem é muito fácil. Ser tolerante quando não se exige tolerância da gente é muito fácil. Hoje de manhã, quando eu pregava a respeito da mulher adulta que foi pega em adultério, e a lei de Moisés dizia para apedrejar, estava ali um grupo de pessoas prontinho para apedrejar. Levaram até Jesus, e Jesus disse assim: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. E aí cada um foi fazendo uma variação da sua vida, e foi percebendo que todos eles eram pecadores. Porque é muito comum, no meio nosso, a gente condenar alguém naquilo que a gente não faz. Se a gente não mente, a gente condena o mentiroso. Se a gente não rouba, a gente condena aquele que rouba. Então são alguns pecados que eu não faço e que eu acho que é muito grave. Mas aquilo que eu acabo fazendo, eu acho que não é tão grave. Esta intolerância que nós vemos acontecer no nosso meio em relação ao pecado, eu sou tranquilo em determinados pecados, não há problema nenhum, mas não admito aquilo, não admito isso, não admito aquela forma. Escute, o que o teu irmão precisa é da tua paciência. O que a pessoa que frequenta a igreja precisa de você é um comportamento saudável, um comportamento de um cristão que vai ajudá-lo. A palavra de Deus diz assim que nós que estamos fortes na fé, e às vezes a gente está mais forte do que outras vezes, a gente tem que ter paciência com aquele que está mais fraco. E ter paciência é algo difícil. Quando eu fiz aqui uma simulação, na hora você deve ter tido um sentimento que não deve ter sido muito bom. Imediatamente quando a gente vê uma situação, a gente tem uma reação. Mas quando você demora para reagir, você está se comportando de uma forma inteligente, moderada e equilibrada, que vai te dar muito, mas vai te dar muito mais resultados bons do que se você na hora responder. Quantos de vocês, como eu, já não escrevemos nas redes sociais respostas que a gente gostaria de dar para determinada pessoa, mas como apagando aquilo? Quem já fez isso? Diga amém. Não, você não entendeu a pergunta. Quantos já fizeram isso? Diga amém. A rede social não é para isso. A rede social não é para ter briguinha. E às vezes tem casais que brigam na rede social. Um manda recado para o outro na rede social. É só ir ali no quarto falar para a pessoa, só ir na cozinha e falar para ela. Não, vou mandar na rede social. O que ele está fazendo? Está expondo a vida dele, está expondo a vergonha, expondo a nudez da família dele, do casamento dele nas redes sociais. Quando nós
falamos que nós somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro, e a gente bate no peito e diz: Deus fez uma grande obra na minha vida. Cadê essa grande obra? Cadê essa grande obra que em dado momento que seria necessário ter tolerância? Não tem. Seria necessário ter paciência? Não tem. Seria necessário mostrar amor? Não mostra. Seria necessário fazer alguma coisa boa, alguma coisa moderada, equilibrada naquele momento? Não tem. Quando a gente fala a respeito disso, e temos respaldo bíblico para isso, que foi o texto que nós lemos, muito fácil julgar os outros. É muito fácil a gente apontar o dedo e fazer um julgamento daquela pessoa. Como se a gente fosse um juiz, como eram aquelas pessoas diante daquela mulher adulta. Estavam todos ali, como juiz, esperando para tirar a pedra e tirar a vida daquela mulher. Nós já fomos julgados em muitos momentos. Como aquela mulher, ela teve uma grande sorte. Naquele dia, quem estava ali, pertinho dela, era Jesus. Eu vou repetir. Quem estava pertinho daquela mulher era Jesus. E Ele conserva as coisas. Na era da graça, Deus nos deu a sua graça totalmente de graça. A graça veio sobre nós. E quando nós julgamos alguém, quando nós falamos mal de alguém, ou quando nós, com autoridade, a gente sabe o que está falando, não, eu sei o que eu estou fazendo. Não sabe. É muito melhor a gente se calar, ficar quieto, que daqui a pouco a situação muda. Quando nós lemos aqui, que quando nós julgamos, nós seremos julgados na mesma medida, no mesmo peso. Isso é muito pesado. É muito pesado. E eu conheço muita gente que já acusou tantas pessoas, seja numa gravidez antes do casamento, seja num divórcio, seja num comportamento de um filho dos outros. Eu já vi muitas situações dessas, de pessoas fazendo julgamentos. E esse julgamento recaiu sobre aquela pessoa. Parece assim, algo que é planejado. Quando a pessoa faz alguma coisa, acontece com a vida dela. Toma cuidado quando você for falar alguma coisa, quando você for julgar, porque na mesma medida que você fizer isso, vou medir a voz. E quando você tem misericórdia de alguém, terão misericórdia de você. E quando você faz alguma coisa boa, farão alguma coisa boa para você. E quando você faz com que essa pessoa que recebeu um benefício, ela foi abençoada, o maior abençoado é a tua vida, é você. Quando nós falamos a respeito do que Jesus fez na nossa vida, temos que viver um pouco mais a respeito disso. Quando Jesus falou a respeito daquela mulher, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra, é algo que a gente usa até como um ditado popular. Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Todos nós estamos na mesma situação. É fácil acusar aquele que é amaziado, que eu não sou. É fácil acusar aquele que bebe, que eu não bebo. É fácil acusar aquele que fuma, porque eu não fumo. Mas o peso da sua língua, o peso da sua palavra, pode matar alguém, pode destruir alguém. Esse período que nós estamos vivendo agora, suicídio, você imagina quantas frases ficam ecoando na cabeça de alguém. Você é um fracassado mesmo. Alguém falou, alguém abriu a boca, falou alguma coisa contra aquela pessoa. Escute. Nós somos sim lavados pelo sangue do Cordeiro. Vamos viver dessa forma. Eu vou repetir. Se nós somos lavados pelo sangue do Cordeiro, vamos viver dessa forma. Se antes eles tiravam pedra para matar uma adúltera, porque eles não eram adúlteros, porque eles não tinham sido pegos em flagrante, mas eles cometiam adultério com pensamento, e aí Jesus coloca numa situação, no mesmo barco, que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Quando eles faziam isso, atiravam pedra naquela época, e não atiraram porque Jesus cobrou deles,
O que acontece no dia de hoje? Nós atiramos as nossas pedras da mesma forma, só que não é mais a pedra normal. A gente atira com a língua, com a boca, com a palavra. Uma frase que a gente diz ofende, machuca e mata. Tem muita gente que morre agoniando por causa de uma palavra, de uma frase que você falou. Tem muitas pessoas que sofrem por causa de alguma coisa que você fez, alguma coisa que você escreveu. Toma cuidado, porque você tem o poder de ferir, de machucar, de matar alguém. Não faça isso, porque nós somos um grupo que Deus selecionou, Deus separou e chamou a mim e a você, povo eleito do Senhor. Nós somos separados. Nós somos um povo que Deus escolheu. Nós somos um povo que Deus estabeleceu. Quando eu falo nós, não é a nossa igreja só, não é só nós. Nós fazemos parte de um grupo que, em vez de acusar, de condenar, de julgar, nós estaremos orando por eles. Em vez de nós termos uma intolerância contra essas raças ou essas minorias que nós estamos falando, nós estaremos recebendo de braços abertos. Bom seria se a gente pudesse abraçar. Bom seria se a gente pudesse dar um aperto de mão e abraçar, dar um beijo nessa pessoa. Mas por enquanto a gente não está podendo. Mas receba o carinho desse pastor, receba o carinho dessa igreja. E saiba você é amado por Deus e é amado por nós. E você já foi um dia amado. E essa foi a grande diferença que aconteceu na sua vida. A grande diferença veio no momento. Naquele dia, eu comentava de manhã a respeito disso. Naquele dia, 13 de setembro, eu estabeleci essa data. 13 de setembro era o dia daquela mulher adulta, ela morria. Ela estava ali, entendendo que a qualquer momento ela receberia pedras. E ela seria apedrejada até a morte. Ela já talvez tenha até participado de outros apedrejamentos. E ela estava ali, já consciente que iria morrer. Consciente que ela devia mesmo e que ela iria morrer. Naquele 13 de setembro, naquele dia que ela iria morrer, Jesus mudou a história daquele dia. Aquele dia que seria a morte se tornou o dia da salvação daquela mulher. Esse dia já aconteceu comigo, já aconteceu com você. Já chegamos no momento em que nós seríamos condenados. Já chegou o momento que nós estaríamos ali, prestes a morrer e ir para o inferno. Mas Jesus estava bem pertinho ali, estendeu a mão e disse: eu também não te condeno. Vai em paz e não peques mais. Esta palavra que nós estamos falando, que nós lemos, traz para a gente alguns pensamentos que infelizmente eu tenho que encerrar, mas espero que você entenda e viva isso, escute, viva mais isso. Deixe de ser intolerante, deixe de ser uma pessoa chata, deixe de ser aquela pessoa que se implica com tudo, se incomoda com tudo. Deixe de ser essa pessoa e seja um crente lavado e remido no sangue do Cordeiro, que vai ficar quieto, não vai ficar falando a toda hora, não vai responder a toda hora. Se você estiver andando na rua e alguém falar assim para você: você é feia ou gorda. Imagine falar para uma mulher que ela é gorda. Aí já é caso de morte. Mas vocês vão entender meio descontraído, mas vocês vão entender. Você está passando assim, e a pessoa nem precisa ser gorda. Ela nem precisa ser gorda. Mas vai falar para uma mulher que ela está gorda. Vai. O enterro vai ser amanhã. Aí você vai estar passando na rua, você nem conhece a mulher, fala ela gorda. Ela vira para você e na hora ela já começa a achar um monte de defeito. É a reação natural do ser humano. É a reação natural entre o casal. É a reação natural dentro da família. É uma reação que existe. Você viu aqui? Que foi prova disso. Eu falei duro com o Alex. A esposa dele já se levantou. Não, tatinha dele, não é assim, não é desse jeito. A Vilma da mesma forma. A Vilma também
do PT. Não tem jeito mais. Aí, o que acontece? Há uma reação imediata das pessoas nesse sentido. Toma cuidado, porque Deus tem projetos maiores para fazer na tua vida. E quando a gente se comporta de uma forma moderada e equilibrada, Deus vai colocando a gente num degrau maior. E aí quando você olha para uma pessoa que está lá no grupo, uma pessoa que conseguiu chegar em determinado lugar, você diz assim, teve sorte. Não é sorte, é uma vida. E ela foi subindo, tem alguém, tem um crente aqui, eu ouvi glória a Deus. Tem alguém aqui que ele já pegou na vassoura, ele já varreu a igreja, ele já limpou o banheiro, ele já limpou o vômito de alguém, ele já cuidou de uma pessoa, ele às vezes não tinha nem para ele acabou dando para alguém, ele acabou servindo aquela pessoa que ela estava numa situação pior do que a dele. Aí você sobe mais um degrauzinho, mais um degrau, mais um degrau, mais um degrau, mais um degrau. De repente, você está lá embaixo, ele está lá em cima. O que aconteceu? Deus não erra. Ele honra aquele que merece ser honrado. Ele não erra. Aí você olha para alguém e diz, mas essa pessoa chegou na igreja agora, ela já está sendo mais abençoada que eu. O que está acontecendo? Deus é injusto. Não, Deus não é injusto. Deus não é injusto. A história daquela pessoa foi muito bem firmada na palavra de Deus. E se você fizer dessa forma, você vai chegar lá. Aquilo que o seu coração desejar, Deus vai realizar. Mas eu repreendo e castigo a todos aquele quando amo. Assim diz o Pai em relação a nós filhos. Quando nós somos repreendidos, temos que aprender o que é que Ele está querendo comigo e com você. E quando você faz isso, automaticamente Ele mostra o amor dele para mim e para você. E automaticamente a gente vai ver qual é o comportamento daquele que é rebelde e daquele que é humilde. Quem ouviu, diga amém. Amém. Se o Espírito de Deus falou no teu coração, se coloque de pé. Você vai fazer um voto com Deus. Escute. Você vai fazer um voto com Deus. Feche um pouquinho os seus olhos. Eu vou fazer uma oração agora, que é uma oração, porque nós estamos no mês de setembro, mês que a igreja se move em relação a combatermos os sentimentos de suicídio. Vamos orar nesse sentido. Eu vou pedir a Deus que abençoe a tua vida, abençoe você para que você chegue até alguém que está com pensamentos ruins, depressivo, angustiado, para que todo este mal saia. Porque a nossa vida, ela tem um destino. É a vida eterna em Cristo Jesus. Então coloca a tua mão direita à altura do teu coração. Eu vou orar pelos doentes, também orar por essas pessoas. Talvez você conheça alguém que esteja passando uma situação dessa. Eu vi alguém apresentando nas redes sociais uma conta que seria desativada, que aquela pessoa tirou a própria vida. Que isso não aconteça na sua família, não aconteça com ninguém da sua casa, que não aconteça com ninguém da igreja. Mas tudo isso vai depender da nossa oração. A intercessão que você pode fazer. Menos julgamento, menos condenação, menos e mais tolerância, mais intercessão. Ore, você sabe orar. Faça isso então. Coloque a tua mão à altura do teu coração e comece a orar. Senhor Deus e Pai, bem sabemos que a tua palavra tem nos ensinado, tem nos corrigido, tem nos exortado a respeito de várias situações que nós estamos vivendo. Situações essas que nós vivemos e aprendemos todo dia, todo momento. E agora especificamente, ó Deus, se eu faço parte do rebanho do Senhor, se eu faço parte do povo eleito do Senhor, então eu vou fazer a diferença. Eu serei a diferença na vida de algumas pessoas. Eu vou fazer isso em nome de Jesus. Em nome do
doente, seja qual for a enfermidade. Eu oro, meu Deus, por algumas pessoas que eu me lembro agora. Eu oro pela Tereza, pela Ana, pela Mercedes, pelo Odair, pela Luz. Oro pelo Antônio, oro pela Sônia, pelo João, pela Maria, pelo Joaquim. Oro, meu Deus, por essa pessoa que eu não sei o nome dela, está internada e precisa de um milagre. O Senhor pode todas as coisas, e eu creio que o Senhor fará a diferença na vida dessa pessoa através de uma intercessão nossa. Estamos orando para que essas doenças elas sejam restauradas, a saúde dessa pessoa, e doenças sejam tiradas, doenças sejam eliminadas totalmente, seja nos ossos, seja no sangue, seja na respiração, seja na cabeça, na pele, em nome de Jesus. Abençoa todas essas vidas por quem nós estamos orando, desde uma simples dor de cabeça até o câncer, até a AIDS, seja o que for, meu Deus, o Senhor é poderoso. Protege essa igreja contra esse vírus, protege essa família contra esse vírus, protege, meu Deus, a vida dessas pessoas que estão precisando de um milagre. Abençoe, meu Deus, a vida desse que está acompanhando através do culto online, onde estiver na sua casa. A bênção esteja sobre eles. Assim também oro por aqueles que estão em depressão, em angústia, estão tristes, estão abatidos, estão envergonhados por causa de uma situação. Meu Deus, abençoe a cada um deles, porque nós estamos combatendo esse espírito maligno do suicídio, estamos combatendo este mal, porque acreditamos que maior é o Senhor que está conosco. Assim oro também, ó Deus, para que o Senhor abençoe e use a cada um de nós para chegarmos até essa pessoa, nos aproximarmos dela, assim como o Senhor estava próximo daquela mulher adúltera, que nós possamos ter a oportunidade de estar bem próximo dessa pessoa para trazer uma palavra de salvação. Se aquele era o dia de morte daquela mulher, o Senhor transformou em dia de salvação. Se essa pessoa está planejando a morte, o Senhor vai reverter a situação dela e ela será uma pessoa alcançada pela salvação que somente o Senhor pode dar. Deus, faz esta grande obra em nós, dá-nos mais paciência, dá-nos mais tolerância, dá-nos mais momentos em que a gente vai refletir, a gente vai aguardar, vai esperar, equilíbrio emocional. Dá-nos, ó Deus, tudo isso que precisamos, porque bem sabemos, ó Deus, que a moderação faz parte daquele que serve a Ti, faz parte daquele que ama o Senhor. Por isso, meu Deus, toca profundamente de coração, toca profundamente na vida dessa pessoa, porque eu bem sei que o Senhor pode fazer uma grande obra, e o Senhor fará essa grande obra na vida de cada um. Assim, meu Deus, eu acredito. Em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor abençoe, para que nenhum dos nossos se perca, para que nenhum deles, ó Deus, venha sofrer a ponto de nós nos sentirmos mal, que não intercedemos o suficiente, não oramos o suficiente, mas que nós possamos continuar sendo cada dia mais amorosos, cada dia mais pacientes, cada dia melhores, ó Deus. Cuida de nós, que só o Senhor pode fazer essa obra. Amém e amém. Cure as suas mãos agora para aplaudir, glorificar e adorar a Deus. Vira para o teu irmão aí, diga assim, ó, mais paciência. Viu? Diga para ele assim, você também tem mais paciência. Tá? Irmão, se sente um pouquinho. Nós vamos orar agora pelas ofertas, pelos dízimos, compreendendo que esse é um momento de adoração a Deus. E quem quer ser dizimista, ele é. Ele dá um jeito. Seja aqui na igreja, seja através de transferência, depósito. Se você quiser, se será.
Mas é importante lembrar que quando nós dizimamos, nós separamos a 10ª parte. Não é uma norma dessa igreja. É algo que nós entendemos que é bíblico. É um segredo bíblico revelado a nós. Separa a 10ª parte, coloca no envelope, dízimo. Isso é o dízimo que você vai devolver à casa do Senhor. Quando você fizer uma oferta, faz uma oferta como se ela fosse uma esmola. A igreja não precisa de esmola. Graças a Deus, nós aqui, você vai glorificar Deus por isso. Nós aqui não fizemos voto de miséria. Nós fizemos voto de prosperidade. E a prosperidade já chegou na sua vida. Mas o melhor de Deus ainda virá. Eu vou repetir para aqueles que são crentes aqui. O melhor de Deus ainda virá. Então, quando você for ofertar, faz um voto com Deus. A palavra de Deus fala de oferta alçada. Oferta alçada é uma oferta de alça para carregar, tão pesada que é. A oferta é aquilo que é importante para você, tem valor para você, terá valor para Deus. Se não tiver valor para você, não terá valor para Deus. Então você que trouxe o dízimo da sua oferta, nós temos 2 máquinas aqui, de cartão de crédito e de débito. Se você quiser usar, é uma modalidade muito utilizada nas igrejas. Se você quiser, você pode usar. E aí, seja de débito ou de crédito. E se você for fazer um cheque, faz nominal à igreja do Evangelho Quadrangular. Você que trouxe os dias de oferta, por agora, só se toque de pé. Vamos agradecer a Deus e orar por você. Deixa eu relembrar de uma coisa muito importante. Porque você é dizimista e porque você é ofertante, nós já estamos conseguindo ter mais um terreno em nome da Igreja do Evangelho Quadrangular, num bairro que nem existe ainda, mas que será um grande bairro, um excelente bairro, que é o Portal da Aliança 2. Já temos um terreno de esquina lá, 330 metros. Nós vamos pagar que esteve lá. Confirma isso. Bom. E eu já consigo ver naquele lugar, irmãos, uma casa de oração. Já consigo enxergar que ali haverá uma igreja que vai estar de portas abertas, recebendo doentes, recebendo a adúltera, recebendo pecadores e sendo abraçados pela igreja. Porque esse é o papel nosso. Esse é o papel nosso. Nós precisamos abraçar e dar as boas-vindas a qualquer pessoa que vier aqui. Todos são bem-vindos. Deixa eu contar para vocês uma coisa que eu já contei para ele. Um dia um bêbado chegou na igreja, não foi aqui. Ele chegou na igreja e ele não pôde entrar. O diácono lá, o João, não deixou ele entrar porque ele estava falando muito alto e tal. Mas o recado foi dado: olha, se vier aqui, venha sem beber e tal. E alguém começou a trazer esse bêbado para a igreja, mas ele não parava de beber. Mesmo que ele parasse de beber, o João é testemunha disso. Se para de beber um dia, mas continua bebendo. Pelo efeito da. Quantos anos se bebeu? 26. 26 anos bebeu. Cerveja? Cerveja, vinho. E na verdade tem gente que bebe etanol. Mas eu já vi falar, né? Etanol. Já vi falar. A gente acaba. Aí a pessoa trouxe ela, esse bêbado, para a igreja. E ele não ouviu nada da pregação. Ele caiu assim, cabeça, no ombro da pessoa. Ela começa a limpar a barba dele. Terminava o culto, levava ele embora. Mas o bêbado, ele lembra das coisas.
Ele disse, não lembro, mas ele lembra. E ele não esqueceu disso. E ele lembrou que na igreja ele foi bem cuidado. Hoje é um diácono da igreja. Sabe por quê? Porque a igreja tem este papel de receber aquele que seria o lixo da sociedade, a escória da sociedade. Nós abraçamos e cuidamos. Você que é dizimista e o Fernandes está fazendo um grande papel cuidando dessa obra, porque cuidando dela, Deus vai cuidar de você. Oremos a Deus. Senhor, abençoe os nossos dizimistas e ofertantes, abençoe todos aqueles que, ao dizimarem e ofertarem, expressam sua gratidão, expressam também a sua fidelidade. São pessoas marcadas com a marca da prosperidade, com a marca de Jeová Jireh, o Deus da provisão. Assim o Senhor tem feito, ainda que o arroz esteja caro, ainda que nós estejamos passando todos esses dias na pandemia, nada nos faltou, sempre tivemos o que comer. As pessoas estão ficando até mais cheinhas nesse período, e não está faltando nada, não está faltando nada. O Senhor é Deus de provisão, e nós louvamos a Ti por que tudo isso que o Senhor tem feito, o Senhor já fez no passado, continua fazendo e ainda fará no meio de nós. Nossos filhos, a nossa geração, nossos netos serão abençoados por causa da nossa atitude. Louvado seja o teu santo nome. Assim seja, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Pode trazer a sua oferta e depositar ele no outro lado. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. A Santa Ceia do Senhor. Quantas pessoas, para a gente preparar, não tomaram a Santa Ceia ainda do mês de setembro e gostariam de tomar? Por favor, nós vamos providenciar a você. Só levantar a mão, conte aí para mim. Quantas pessoas? Quantas pessoas? Conta, Alex. 11 pessoas. Faz favor, então. Prepara lá a gente. É só levantar a mão que ele vai entregar você. Tá? Aqui está o pão e o cálice para aqueles que ainda não tomaram neste mês de setembro. E nós vamos consagrar esse pão, esse cálice na sua mão. Tem alguém nos honrando com a sua visita hoje? Só levante essa mão que a gente não pode dar um abraço, a visita as boas-vindas. Quem está nos honrando com a sua visita, por favor, levante uma de suas mãos. 5 pessoas. 6 pessoas. 6 pessoas. 7 pessoas. Vocês poderiam ficar de pé, por favor? Quem está nos honrando com a sua visita? Ó, eu não sei nada da tua vida, mas uma coisa eu sei. Essa igreja gostaria muito que você fizesse parte dela. Que essa igreja fosse a sua igreja. Você é bem-vindo em nosso meio. Receba o nosso carinho. Receba as boas-vindas desse pastor e dessa igreja. Que Deus possa abençoar ricamente a tua vida. Tá? Seja bem-vindo. Quem gostou da vida das pessoas, por favor, aplauda o nosso Deus pela vida dela. Seja bem-vindo. Você que pegou, por favor, se coloque de pé. São 11 pessoas? 15 pessoas? Levante para o alto. Desculpe. Senhor, nós consagramos o pão que representa o teu corpo. E consagramos o cálice que representa o teu sangue. Abençoe essas pessoas que estão participando da Santa Ceia do Senhor neste mês de setembro. Quando nós participamos da Santa Ceia, fazemos parte contigo na tua morte, mas também contigo nós fazemos parte da vida eterna. Assim seja, em nome de Jesus. Amém. Vira agora assim de mão da cabeça, tira daqui, vai sair o pão, e você come o pão, e você bebe o cálice, sendo o corpo e o sangue de Cristo Jesus. Consagrado está em nome de Jesus. Amém. Irmãos, estaremos encerrando o nosso culto.
Se coloca de pé. Você vai ter uma semana abençoada. Vamos orar para que chova essa semana? O que diz a meteorologia, pastor Albert? Vai chover na segunda quinzena. Segunda quinzena? Mas eu creio que se nós orarmos, chove. Quem crê também, diga amém. Então vamos orar para que venha chuva. O nosso patrimônio maior aqui, que é a Serra da Mantiqueira, está precisando muito. Tá? Levante as suas duas mãos para o Pai. Deus abençoe a nossa cidade, abençoe a nossa região, abençoe porque nós temos a autoridade espiritual sobre esse período. E pedimos que o Senhor abençoe as nossas matas e abençoe para que esse povo ele não se arraste. Mas que a chuva venha contribuir para que a umidade venha fazer com que não haja fogo mais. Acreditamos, ó Deus, no poder da oração e acreditamos que o Senhor nos dará uma semana de saúde, de prosperidade e proteção. Se conosco, meu Deus. Cuida de nós e nos abençoe em tudo que fizermos. Despede-nos em paz. Que a graça de Deus Pai, o amor do seu Filho Jesus e a doce consolação do Espírito Santo seja sobre todos nós, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Pastores, vamos tirar.